As bolsas mundiais começaram a colapsar. Só hoje a bolsa da Coreia caiu 10% em um único pregão. O país está ficando sem energia por causa da crise no Oriente Médio, desencadeada pela guerra no Irã. As reservas estratégicas de petróleo do mundo todo vão começar a secar em algumas semanas, de 2 a 4. As cadeias logísticas mundiais vão começar a desacelerar com o custo da energia. Até quando que a aposta dos Estados Unidos em inteligência artificial vai durar? As bolsas de Nova York vão conseguir sobreviver à ameaça da revolução industrial na China? Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Obrigado pela presença aqui. A economia norte-americana hoje é uma grande aposta financeira. Nas últimas semanas, os mercados mundiais estiveram empolgadíssimos com a maior oferta pública de capital da história com a SpaceX. As ações da empresa, que tem como plano conquistar o espaço sideral, fizeram com que Elon Musk, seu fundador, se tornasse o primeiro trilionário do planeta Terra. Esse evento financeiro aumentou o tamanho da bolha de ações nas bolsas de Nova York. Vamos olhar para esse gráfico para ver a evolução da importância do setor de tecnologia na última década. Em 2014, menos de 10% do principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, era composto por empresas de tecnologia. Isso significa que outros setores, como varejo e indústria, tinham uma importância maior na composição da economia norte-americana do que agora. Mas em 2024, a importância dessas empresas de tecnologia subiu para quase 35% do índice. E isso já aumentou mais nos últimos 2 anos. Hoje, cerca de 40% do índice de S&P 500 da Bolsa de Nova York é composto por apenas 7 empresas de tecnologia norte-americana: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla. Apenas 7 empresas representam quase metade de todo o valor da bolsa mais importante do mundo. E o que essas empresas estão fazendo? Elas estão comprometendo mais de meio trilhão de dólares ao ano em investimento em inteligência artificial. Meio trilhão de dólares por ano. Isso é mais do que o PIB de muitos países inteiros. É uma aposta colossal em uma única tecnologia. Mas será que a aposta é realista? Será que o dinheiro que está sendo injetado nessas empresas realmente corresponde ao valor que elas estão gerando para a economia real? Para entender isso, precisamos recuar um pouco no tempo. Nas últimas décadas, o mundo passou por um processo de globalização. Boa parte dos países abriu sua economia para o comércio internacional. Produtos que antes eram feitos em um país só, como os Estados Unidos e os carros da Ford lá, começaram a ter várias partes sendo produzidas em outros países, como o Japão, Coreia do Sul e China. Empresários ocidentais queriam maximizar o lucro no curto prazo. Para isso, mandaram suas fábricas para países onde o custo de produção fosse mais barato. Mão de obra mais barata, regulamentações ambientais mais frouxas, impostos menores. Isso fez com que muitos países acabassem perdendo sua base produtiva. Os Estados Unidos são o caso mais marcante. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham chegado a ter quase 40% de todos os empregados nacionais na indústria de transformação. Quase metade da força de trabalho norte-americana trabalhava em fábricas, mas hoje esse número já chegou a menos de 10%. A crença era que o setor de pesquisa e desenvolvimento, os serviços, poderia ficar nos Estados Unidos e o trabalho braçal pudesse ser feito por chineses. A aposta em inovação digital e inteligência artificial nada mais é do que isso. A tentativa de se manter na fronteira da tecnologia para manter a economia relevante diante das mudanças estruturais. A ideia era simples: os americanos pensariam e criariam, os chineses construiriam. Mas há um problema fundamental nessa estratégia. Tudo isso só foi possível porque os Estados Unidos obrigaram o mundo inteiro a usar dólares desde a Segunda Guerra Mundial. Eles eram a única potência industrial do planeta quando a Europa foi destruída, e eles mesmos protegeram as suas indústrias nascentes da competição internacional ao longo do século XIX e início do século XX. O sistema financeiro ocidental se beneficiou muito do mundo precisar do financiamento que a capacidade industrial dos norte-americanos permitiria aos países estrangeiros, afinal, o mundo inteiro precisava dos produtos norte-americanos.
Em 1974, essa dominação financeira se concretizou com o acordo do petrodólar. As forças militares dos Estados Unidos protegeriam as monarquias do Golfo Pérsico da ameaça do Iraque ou do Irã. E em troca, boa parte de todo o petróleo mundial só seria negociado em dólares. Como toda economia precisa de energia para funcionar, todos os países do mundo foram obrigados a manter a grande maioria das reservas mundiais em dólares. Os dólares do petróleo e do comércio mundial voltavam para a Bolsa de Nova York como investimento em ações. Isso acostumou mal a elite norte-americana, que decidiu que não precisava mais trabalhar, não precisava mais produzir, mas só reinvestiu seus lucros em especulação financeira. Por que investir em fábricas e empregos quando você pode ganhar dinheiro movendo números em uma telinha? O sistema financeiro se tornou um cassino global e os Estados Unidos eram os donos da casa. Agora eu vou mostrar para vocês por que todo esse investimento em inteligência artificial é uma grande bolha financeira. Nos últimos 20 anos, a China realizou o maior processo de revolução industrial da história. A indústria de transformação chinesa aumentou sua produção em mais de 800% desde 2004, chegando a produzir hoje quase o dobro do que os Estados Unidos ou a Europa produzem em produtos manufaturados. A China, porém, não se financiarizou, o que fez com que o Estado chinês mantivesse o controle sobre o processo industrial. Os bancos que financiam a industrialização na China são, em sua maioria, públicos. Investidores estrangeiros só abrem fábricas na China fazendo transferência de tecnologia para produtores chineses. Enquanto os norte-americanos acreditavam que poderiam só fazer o trabalho de escritório, os chineses dominaram a cadeia produtiva inteira do mundo. E agora também aceleraram o processo de competição tecnológica nas tecnologias mais avançadas, como inteligência artificial. O dado na tela demonstra o que ocorreu com a produção de patentes de inteligência artificial nos últimos 15 anos. Em 2014, quando as empresas de tecnologia norte-americana valiam só 10% do índice na bolsa, os Estados Unidos produziam 40% das patentes mundiais de inteligência artificial. Hoje, com as empresas de tecnologia ocupando 40% do valor da Bolsa de Nova York, quase 70% das patentes de IA são desenvolvidas na China. Aqui está a comprovação de que o valor real das ações em Nova York são uma mera ilusão. A valorização das ações norte-americanas não está acompanhando a evolução real da inovação e da produção industrial. Enquanto a China produz mais patentes e mais tecnologia, o valor de mercado das empresas norte-americanas continua subindo baseado em expectativas de futuro, não em realidade. A financiarização permitiu que o mundo se globalizasse. Um consumidor nos Estados Unidos pode comprar um celular na Coreia e um computador na China. Mas ela também gera enormes fragilidades a nível nacional. Se a gente fica olhando para o gráfico das ações como o que passa na Globo sobre a Bovespa, a gente fica meio alienado, porque o que vale de verdade é a capacidade produtiva de um país. Em 1945, os Estados Unidos tinham autonomia industrial, o que garantia seu poder de influência. Hoje, quem tem isso é a China. Mas a moeda de troca internacional ainda permanece sendo o dólar. Isso só vai durar enquanto os outros países continuarem usando o dólar. Mas nessa semana, a China lançou seu primeiro título de liquidez em yuan para iniciar essa transição para um sistema chinês. Os chamados títulos Panda visam acelerar a desdolarização. O que significa que, em breve, países que hoje são forçados a manter reservas em dólares para comprar produtos internacionais como petróleo, poderão manter reservas em yuan. E quando isso acontecer, a demanda por dólares vai cair, e com ela o valor de tudo que está lastreado em dólar, incluindo as ações na Bolsa de Nova York. A guerra do Irã, iniciada pelos Estados Unidos para impedir permanentemente que o Irã ameaçasse o petrodólar, saiu pela culatra. Agora o Irã já mantém fechado o fluxo de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz há 3 meses, o que fez com que 20% do petróleo e 30% dos fertilizantes mundiais parassem de circular. Em 2 a 4 semanas, as reservas estratégicas de petróleo do mundo vão começar a secar. As cadeias produtivas globalizadas vão começar a desacelerar sua produção.
Países com vulnerabilidade extrema à importação de energia, como países da Europa, a Coreia do Sul e o Japão, já estão sofrendo por antecipação. Hoje, o principal índice da bolsa de valores coreana caiu quase 10%, apagando bilhões e bilhões de dólares de valor de mercado. A Coreia do Sul é um país que depende quase totalmente da importação de energia. Sem petróleo, sua indústria para. Sem indústria, sua bolsa despenca. A bolsa de Nova York é mais resistente por causa do sistema petrodólar, mas a China e o Irã estão fazendo de tudo para acelerar essa queda. A propaganda do mercado financeiro fez a gente acreditar que a economia se reduz a números na telinha. As ações subindo e descendo que a Globo passa no Jornal Nacional são uma mera ilusão especulativa para a gente acreditar na estabilidade do mercado financeiro. Ou melhor, até no sucesso que eles trazem para a economia. Banqueiros bilionários querendo ganhar dinheiro com quem não tem noção da economia real e da geoestratégia das cadeias produtivas. A financiarização deixou a economia do mundo vulnerável, a globalização fez países perderem sua soberania nacional. Alguns países perceberam isso antes. A China, por exemplo, levou a indústria do mundo para lá. E o Irã percebeu que pode acabar com a ilusão só fechando a tubulação de energia do mundo. E agora nós, brasileiros, vamos ter que aprender também que ser só um buraco de mineração de ferro e um campo de soja para exportação para os outros consumirem não é o suficiente para nos protegermos das crises mundiais e para ter um progresso econômico. A gente precisa lembrar que o Brasil não é um país pobre, é uma potência sabotada, e para a elite financeira que manda também aqui no Brasil, é mais lucrativo ter uma economia subdesenvolvida e um povo endividado. Mas aqui no canal vamos lutar para que o Brasil se torne um país desenvolvido, justo e soberano. E se você quiser ajudar, vou deixar o Pix aqui do lado para que a gente possa continuar a levar essa mensagem sem amarras de qualquer tipo. Abraços e até a próxima.